boa tarde, boa noite. Agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre função, tá legal? Então vamos lá. Esse primeiro exercício é explicite o domínio das funções reais definidas por. Então nós temos aqui na letra A até a letra E algumas funções definidas. Para a gente determinar o domínio dessas funções, a gente sempre tem que partir da restrição. O que é restrição? Aquilo que não pode acontecer. Por exemplo, na letra A, nós temos uma fração. Em fração, que é uma dica para você, em fração, o que não pode acontecer em fração? Não pode acontecer isso aqui, ó, algum valor sobre zero. Isso aqui não pode ter, não existe em números reais uma divisão por zero. Então, eu tenho que olhar aqui no meu denominador, né, onde está aqui, onde tem x, ó. No denominador não pode ter zero. Então, eu vou escrever assim, ó, x menos 6 tem que ser diferente de zero, tá? Aí você trabalha isso daqui como se fosse uma equação normal. Pega esses 6, trago para cá. Então, quer dizer que x ele tem que ser diferente de 6 positivo. Isso é verdade, porque se você colocar 6 aqui no lugar do x, vai ficar 6 menos 6 é zero. E zero não pode ter, né? Vamos aqui para a letra B. Letra B nós temos uma fração também. Como é uma fração, você olha só para a parte de baixo, tá? Porque em cima pode ser qualquer número, né? Na parte de baixo, o que não pode ser? O zero. Então, olha lá, x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de, vem o 9 para cá. E aí, x tem que ser diferente de raiz de 9. E quanto que é a raiz de 9? Mais ou menos 3, né? Ou seja, o x não pode ser 3 positivo e nem 3 negativo. Aí você testa, olha lá. Se eu colocar 3 ao quadrado aqui, vai ficar 9. 9 menos 9 é 0. Menos 3 ao quadrado também fica 9. 9 menos 9 é 0. Ok? Mesma coisa na letra C, uma fração. Então, eu tenho que colocar, escrever que ali no denominador não pode ser 0. Então, x ao quadrado mais 4x menos 5 não pode ser 0, tem que ser diferente de 0. E aí, nós caímos numa equaçãozinha do segundo grau, que a gente tem que resolver normalmente. A gente pode usar Bhaskara, a gente pode usar outro artifício para resolver esta equação aqui. Eu acredito que dá para resolver por produto e soma. Como que é o produto? Produto, olha só. O produto tem que dar o menos 5, que é o termo independente. E a soma tem que dar o 4, que é o B. Então, eu tenho que pensar dois números que multiplicando dá menos 5 e os mesmos números somando dá 4. Menos 1 vezes 5, por exemplo, ó, dá menos 5, não dá? E menos 1 mais 5 não dá 4 também? Ótimo. Então, a solução aqui dessa equação, aí você pega esses valores que você colocou aqui e inverte o sinal. Vai ficar 1 positivo e 5 negativo. Então, ó, o x, ele tem que ser diferente de 1 e x tem que ser diferente de menos 5, para não dar 0 lá, tá bom? Vamos fazer a letra D aqui, ó. Letra D já é uma raiz. Qual que é a restrição da raiz? Raiz quadrada. Raiz quadrada. Raiz quadrada não pode ter número negativo aqui dentro, ó. Qualquer número não pode ter número negativo. Ou seja, o número que tem que estar aqui dentro tem que ser maior que 0. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar só dentro da raiz. 5 menos x tem que ser maior que 0. Vou pegar esse 5 e trazer para cá. Então, menos x é maior que menos 5. Só que aí eu vou multiplicar por menos 1 aqui, ó. E quando eu multiplico por menos 1, isso aqui é uma inequação. Inverte a inequação, tá? Então, vai ficar x positivo menor que 5. Então, o x, ele tem que ser menor que 5. Tem que ser menor que 5 para que não fique negativo aqui. Vamos testar? Por exemplo, se eu colocar, ó, nem igual não pode. Se eu colocar o 5, não, 5 dá 0, né? Ele não pode ser maior ou igual
ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Zero também vale aqui. Então, deixa eu colocar o tracinho do igual aqui, ó. Então, se ele for igual a 5, aí 5 menos 5 é zero. Raiz de zero existe. Agora, se ele for menor, se o x for menor que 5, aliás, ele tem que ser menor que 5. Então, se ele for maior que 5, por exemplo, se for 6, 5 menos 6 dá menos 1, aí fica tudo negativo aqui, ó. Então, o x, ele tem que ser menor ou igual a 5, tem que ser, tá? E aqui, na letra E, nós temos duas restrições. Nós temos aqui uma fração e uma raiz, né? Então, neste caso aqui, a gente tem que se preocupar com o quê? Que não pode ser, lembrando, se é uma fração, não pode ser zero aqui. Então, 8 menos x não pode ser zero. E, ao mesmo tempo, tem que ser maior que zero. Então, eu simplesmente posso escrever assim, ó, 8 menos x tem que ser maior que zero. Ele não pode ser igual, né? Porque aqui na raiz, ó, na letra D, ele pode ser igual porque ele não estava no denominador. Mas como ele está no denominador agora, não pode ser igual. Então, o meu 8 menos x tem que ser maior que zero, tá? Então, é aquele processo, menos x maior que menos 8. E aí, eu vou multiplicar por menos 1 aqui e inverte a desigualdade lá. Então, vai ficar x menor que 8. Então, x tem que ser menor que 8. Ele não pode ser maior que 8. Senão, vai ficar negativo aqui embaixo. Tá certo? E também não pode ser igual a zero. Tá? Tem um detalhe que eu esqueci de fazer. Nós vamos fazer agora. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Lá na letra A, nós vimos que o x tem que ser diferente de zero. Então, a gente tem que escrever assim, ó, domínio x pertence aos reais, tal que x diferente de 6, na letra A. Na letra B, a gente achou que o x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Então, domínio x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de mais e menos 3. E na letra C, nós achamos que o domínio, que ó, x pertence aos reais, tal que x diferente de 1 e x diferente de menos 5. Ficou meio apertadinha, mas eu acho que você entendeu. E na letra D, ó, domínio x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 5. E na letra E, domínio x pertence aos reais, tal que x é menor que 8. Nós vamos fazer a 2 agora, mas se você teve dúvida na 1, alguma coisa, volta e assiste de novo, vai parando, vai anotando, tá? Para você não ter dúvida nenhuma. Na 2, seja a função f definida por d em reais, né? Dada por f de x igual a 2x mais 1, de domínio D, menos 2, menos 1, 0 e 2. Determine o conjunto imagem de F. Então, o que nós vamos fazer? Muito simples, nós vamos pegar todos os valores do domínio e passarmos pela função. Lembrando que domínio, gente, é os valores de x, tá? Então, cada um desses valores que estão aqui é um valor de x diferente. Então, menos 2 é um, menos 1 é outro, 0 é outro e 2 é outro. Então, vamos lá. Então, o primeiro é menos 2. Então, eu vou escrever assim, ó, presta atenção. Vou escrever a função aqui, f de x igual a 2x mais 1. O primeiro é o menos 2, então vou escrever que f, ó, no lugar do x, então f de menos 2 é quem? No lugar do, agora vem a conta mesmo, depois do igual. 2 vezes x, que é menos 2, mais 1. 2 vezes menos 2, então eu vou ter que f de menos 2 é 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 1. Menos 4 mais 1 é menos 3. Pronto, nossa primeira imagem. Agora, do menos 1. Então, vou escrever assim, ó, f de menos 1 é igual. Agora, eu vou direto, tá? Vou substituir no x, ó, 2 vezes menos 1 mais 1. Então, f de menos 1 é 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. Então, f de menos 1 vai ser menos 1, que menos 2 mais 1, menos 1. Agora, f de 0. F de 0 é igual, no lugar do x, coloca o 0. 2 vezes 0 mais 1. Então, f de 0 é
2 vezes 0 é 0, mais 1, que dá 1. E por último, f de 2. F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4. E 4 mais 1 é 5. Então, o nosso conjunto imagem é menos 3, menos 1, 1 e 5. Ok? Número 3. Seja F em reais, né? Olha, tá vendo que o domínio aqui, que é o primeiro, não admite o zero, né? Por causa justamente que a nossa função é uma fração, não pode ter zero no denominador, tá? A função dada por f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x. Qual é o valor de f de 3 mais f de 1/3? Vamos calcular cada um separado. Vou calcular o f de 3 primeiro. Você sabe que f de 3 significa que eu vou pegar o 3 e substituir no x. Então, vou colocar lá, ó, vamos direto, 3 ao quadrado, ó, no lugar do x, coloco 3. Então, 3 ao quadrado, 9. Mais 1 sobre x, 3. 9 mais 1, então, f de 3 vai ficar assim, ó. 9 mais 1, 10, 10 terços. Vou deixar assim, tá? Agora, vamos calcular o f de 1/3. F de 1/3. No lugar do x, coloco 1/3. Agora, eu vou fazer aqui por parte. Ó, 1/3 ao quadrado mais 1 sobre 1/3. Certo? Então, f de 1/3 vai ser o seguinte. Fração ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Deixa eu fazer isso aqui mais para baixo, senão vai ficar amontoado aqui. Então, f de 1/3 é 1 ao quadrado é 1. E 3 ao quadrado, 9. Mais 1 sobre 1/3. Deixa esse 1/3 quietinho aqui. Vamos lá, vou fazer aqui em cima. Aqui, ó, deixa eu reescrever essa parte aqui. Vamos dizer que essa parte do f é a introdução, tá? Aqui em cima eu tenho uma soma de fração, ó. Aqui é muito simples, só fazemos assim, ó. 9 vezes 1, deixa eu trocar aqui a cor. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. Então, vai ficar 10 sobre 9. Aí, repete o denominador. Sobre 1/3. Agora, eu tenho uma divisão de frações, uma fração em cima da outra. Muito simples de resolver isso. A gente multiplica os extremos e os meios. 10 vezes 3, 30. 9 vezes 1, 9. Vou deixar assim. 30 sobre 9. O que eu tenho que fazer com f de 3 com f de 1/3? Tem que somar. Vou fazer aqui, ó. F de 3 mais f de 1/3. F de 3 deu 10 terços. Mais. E f de 1/3 deu 30 nonos. Isso aqui eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou usar a fração equivalente. Quer ver só? Porque aqui na primeira fração, se eu multiplicar o denominador por 3, vai ficar 9 também, igual a outra, tá? Pronto. Aí eu tenho que multiplicar em cima também. Então, eu vou ter lá, na primeira fração, 30 nonos, mais a segunda fração ficou igual, 30 nonos. Somando isso, 30 mais 30, 60 nonos. Vou simplificar esse aqui por 3, que vai dar 20 terços. Então, essa é a nossa resposta final. Número 4. Dada uma função naturais e naturais, tal que x mais 5 se o x é par e 2x se o x é ímpar. Calcule. X, presta atenção, x são todos os números que estão dentro dos parênteses, porque ó, é f de x, né? X são todos os números que estão dentro dos parênteses. Então, se o x for par, a gente usa essa função. Se o x for ímpar, a gente usa essa. Na letra A, é f de 5. 5 é ímpar, então vou usar o 2x. Então, f de x é igual a 2x. É essa função que nós vamos usar. Então, aqui é para calcular f de 5. Então, vai ser 2 vezes 5. E f de 5 aqui vai ser 10. Pronto.
Na letra B, eu tenho duas coisas. A primeira é f de 2, que é par, e a segunda é f de 7, que é ímpar. Então, na primeira eu vou usar x mais 5, ó, vou colocar assim, x mais 5 menos, e na segunda eu vou usar 2x. Então, presta atenção. Na primeira aqui, ó, x mais 5, no lugar do x eu vou colocar 2. 2 mais 5. Menos. Na segunda aqui, que é 2x, vou colocar 7. 2 vezes 7. 2 mais 5 dá 7, menos 2 vezes 7, 14. E aí, 7 menos 14, menos 7, tá? F de 2 menos F de 7 vai dar tudo isso. Só não escrevi aqui antes isso, porque senão vai ficar muito ontuado, tá bom? Letra C, F de 1. 1 é ímpar, então é 2x na primeira aqui, ó, 2x. Mais, no denominador, aliás, numerador, F de 4 é par. Então, x mais 5 no numerador, sobre f de 3 é ímpar, então 2x embaixo. Então, na primeira aqui, que foi f de 1, então eu vou colocar no lugar do x, 1. Então, 2 vezes 1. Mais, aqui em cima, eu vou colocar 4 no lugar do x, 4 mais 5. Sobre, embaixo, vou colocar 3, 2 vezes 3. Calculando, 2 vezes 1, 2, mais 4 mais 5, 9... E 2 vezes 3, 6. Vamos fazer aquele processo, multiplica e soma. 2 vezes 6, 12. 12 mais 9, 21. Então, 21 sextos. Opa, dá para simplificar aqui, ó. Por 3. Então, vai ficar 7 meios. Ok? Na letra D é um pouquinho diferente. Na letra D, ele dá a função para a gente, não dá o valor do x. Ele quer que a gente calcule o valor do x aqui. Então, olha só, nós temos duas funções, né? X mais 5, se ele for par, e 2x se ele for ímpar. Então, a primeira função, vou escrever aqui, ó. F de x é igual a x mais 5. E a segunda é f de x igual a 2x. Então, qual vai ser o valor de x? Ele está dizendo aqui, ó, qual vai ser o valor de x, sendo que o f de x é igual a 14. No lugar do f de x, presta atenção, vou colocar 14, tá? Então, ó, na primeira função, deixa eu pegar um preto. No lugar do f de x, vou colocar 14. Então, vai ficar aqui, ó, 14 igual a x mais 5. Pega esse 5 e trago para cá, 14 menos 5, que é igual a x. 14 menos 5 é 9, então x é igual a 9. Então, na primeira função, o nosso x é 9. Na segunda função, vou substituir aqui. No lugar do f de x, vou colocar 14. 14 igual a 2x. 2 está multiplicando, passo dividindo. 14 dividido por 2, que é o x. 14 dividido por 2, 7. Então, na segunda função, o valor de x é 7. Ok? 5. As funções f e g são dadas por f de x igual a 3x mais 2m e g de x igual a menos 2x mais 1. Calcule o valor de m sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Então, presta atenção. F de 0. Então, eu vou pegar o 0, que é o x, vou substituir aqui na função f. Aí, eu vou calcular isso primeiro. E eu vou pegar, aqui na função g, vou pegar o x valendo 1 e vou substituir aqui. Tá? Então, primeiro, vou fazer a f. Ó, presta atenção. Aqui ele está falando f de 0. Então, vai ser f de 0 igual... Eu vou substituir no x o 0. Então, vai ficar 3 vezes 0 mais 2m. Então, f de 0 é igual... 3 vezes 0 é 0, vai sobrar só 2m aqui. Segura aí. Agora, eu vou na função g. Na função g, para eu colocar no lugar do x, 1. Então, vai ser g de 1. É igual a menos 2 vezes 1 mais 1. Então, g de 1 é igual a menos 2 vezes 1 menos 2, mais 1, menos 1. Pronto. Então, ó, vou substituir agora aqui. F de 0 menos g de 1 é igual a 3. Quanto que é o f de 0? F de 0 está aqui, ó, 2m. Menos, quanto que é o g de 1? Menos 1, vou colocar de parênteses, porque é negativo, é igual a 3.
Pronto, agora vamos achar o valor de m. 2m, menos com menos é mais 1 igual a 3. 2m é igual a 3 menos 1. 2m é igual a 2 e m vai ser igual a 1. Tá certo? Só isso. Número 6. Os seguintes gráficos representam funções. Determina o domínio e a imagem de cada um deles. Vamos relembrar uma coisa. Domínio é o x. Imagem é o y. Então, vamos lá. Domínio aqui da letra A. Se você perceber o domínio, olha, tá até que o bolinha branca aqui, né? Ele vai do menos 2 até o 3. Bolinha branca. Então, quer dizer que é aberto. Então, vou escrever assim, ó. X pertence aos reais. Tá ok. Aí você escreve a letra primeira. X é maior que menos 2. Não é maior igual. É só maior porque é bolinha branca. E menor que 3. Então, os valores de x estão aqui entre menos 2. Tá aqui, ó. Entre menos 2 e 3. Certo? A imagem agora. Imagem vai ser aqui, ó. Qual que é o ponto mais alto? É o 3 no y. E o ponto mais baixo é o 1, né? Lembrando que imagem é o y. Então, y pertence aos reais, tal que y é maior. Também tá branquinho, né? Tá vendo lá? Ó. Maior que 1 e menor que 3. Tá? A letra B já está fechada a bolinha, tá vendo? Então, vamos olhar o x. Ó, o x vai do menos 3 ao 1. Então, domínio, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 1. Então, tá aqui, ó. Até lá. Agora, o y, a imagem. Y pertence aos reais, tá ok? Y, qual que é o ponto mais baixo? Menos 1, ó. Maior ou igual a menos 1 e maior ou igual a 3. Ok? Na letra C. Na letra C, o domínio tá fácil. Você olha aqui a parte do x, ó. Porque como o gráfico começou aqui, ele não tem possibilidade nenhuma de nem ir para a direita, nem para a esquerda. Ele começou aqui. Ele foi lá, tá, e parou aqui. Então, do 0 a 4. Não tem bolinha branca nem fechada, professor. E agora? Tanto faz. Mas como ele está no ponto 0, né? Nós vamos colocar fechado. Ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Agora, a imagem, presta atenção, gente. O ponto mais alto do y é o 2. E qual é o ponto mais baixo? Você deve pensar assim, opa, o ponto mais baixo é 0, professora. Não, mas o gráfico ele pode continuar aqui para baixo, ó. Ele é infinito para baixo, sim ou não? Ó, ele pode continuar aqui, ó. Aqui também ele pode continuar aqui, ó. Aqui, ó. Então, quer dizer que o ponto mais alto é 2, então todos os valores de y estão abaixo de 2. Então, ó, então nossa imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 2. Então, todos os valores de y estão abaixo de 2, ó. Tá bom? Quais dos diagramas abaixo se encaixam na definição de função de A em B, onde A tem os elementos ABC e B os elementos 1, 2, 3. Ou seja, ele quer saber qual dos diagramas aqui determina uma função. Vamos relembrar algumas coisas. O que não é função? Não é função. É quando sobra no domínio e quando um elemento, né, um elemento do domínio se relaciona com dois elementos da imagem. Isso também não é função. Então, ó, veja bem aqui, ó, essa letra A já está sobrando aqui, ó. Sobrou o elemento. Então, isso aqui não é função. Isso aqui não é. Tá? Na letra B, ó, cada elemento do domínio se relaciona com um elemento do contradomínio, que é o segundo conjunto aqui, ó. Então, isso aqui já é a função, é a letra B. E por que a letra C não é? Porque eu tenho um elemento do domínio que está relacionando com dois lá, ó, 1 e 3. Então, isso aqui não é.
não é função. Então, nesse caso aqui é a letra B. 8. Dada a função f de reais em reais, definida por f de x, esse exercício é muito parecido com o anterior que nós fizemos lá. Eu vou usar 2x menos 7 se o x for menor que 2. E vai ser o próprio 3 se o x for maior ou igual a 2. Determine f de 0, f de menos 4, f de 2, f de 10. Então, nós temos 4 cálculos para fazer. Primeiro, f de 0. Eu tenho que fazer o f de menos 4, o f de 2 e o f de 10. O f de 0, 0 é menor que 2, então vou usar 2x menos 7. Então, no lugar do x, coloco 0. 2 vezes 0, menos 7. 2 vezes 0 é 0, então vai sobrar só menos 7. Embaixo, f de menos 4. Menos 4 é menor que 2, né? Então, 2x menos 7. No lugar do x, coloco menos 4. Então, 2 vezes menos 4, menos 7. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8, menos 7, menos 15. F de 2. 2 é maior ou igual ao 2. Então, é o próprio 3. Pronto, igual a 3. Acabou. E 10 também é maior ou igual a 2. Então, é o próprio 3. Pronto, acabou. Tá? São essas respostas. Exercício 9. Calcule o domínio das funções dadas. Bom, a letra A está escrita assim, ó, f de x igual a 5. Opa, então, aqui vai ser, não tem fração, não tem raiz, então o nosso domínio aqui, ó, são os números reais, tá? Não tá simplesinho assim. Letra B, x mais 3 sobre 2. Bom, o x está no numerador, então não tem restrição nenhuma. Então, aqui também nosso domínio são os números reais, ok? Letra C, x ao quadrado menos 6x. Também não é fração, não tem raiz, que tem restrições, né? Então, aqui também o nosso domínio são os números reais. Letra D, 4 menos x ao quadrado sobre 2 menos x. Opa, aqui tem uma fração e tem letra no denominador. Quando eu digo fração, por exemplo, a letra B, não tem letra no denominador, não tem variável aqui. Agora, na letra D tem. Então, aqui no denominador tem que ser diferente de zero. Lembra disso? Então, eu vou escrever lá, 2 menos x tem que ser diferente de zero, porque na fração não pode ter zero no denominador. Pego o 2 e levo para lá, então menos x é diferente de menos 2. Multiplico por menos 1, x tem que ser diferente de 2. Então, os domínios aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Ok? Se você quiser testar, ó, se você colocar 2 aqui, tem que ser diferente, mas se você colocar o 2, dá 2 menos 2 que dá 0. Então, não pode ser o 2, tem que ser diferente de 2. Tá? E na letra E nós temos uma raiz quadrada, o índice é par. Não pode ser negativo aqui. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero, mas pode ser menor que zero. Então, x vai ser maior ou igual, aí pega esse menos 5 e trago para cá, 5. Então, esse é o domínio. Então, o domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Ok? Letra F, nós temos aqui no denominador letra. Então, não pode ser igual a zero, né? Então, x ao quadrado mais 3x mais 2 tem que ser diferente de zero. Aí, é uma equaçãozinha do segundo grau, que a gente pode resolver por Bhaskara, produto soma. Deixa eu ver se dá produto soma aqui. Acho que aqui dá produto soma, quer ver, ó? Porque o produto tem que dar o 2 e a soma tem que dar o 3. Se eu multiplicar 1 vezes 2, dá 2. E se eu somar 1 mais 2, dá 3. Então, solução é menos 1, né? Se troca o sinal, e menos 2. Então, aqui, o domínio dessa nossa função vai ser o seguinte: x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser diferente de
Menos 2. Esqueci o menos 2 aqui. Ok? Letra G aqui, ó, nós temos uma fração, não pode ser zero embaixo, e raiz de índice par. Não pode ser negativo. Então, vou pegar ali dentro, x ao quadrado menos 5x tem que ser maior que zero. Mas não pode ser igual a zero, porque não pode ser igual a zero aqui embaixo. Então, aqui é uma equação quadrática incompleta. Então, a gente coloca o x em evidência, abre o parênteses. Aqui estava x ao quadrado, tirei um x, ficou só x. Aqui, tirei um x daqui, ficou só menos 5 maior que zero. Então, aí eu separo isso aqui em duas partes. Então, vai ser assim, ó, x igual, aliás, x tem que ser maior que zero e também x, aí eu pego lá x menos 5 maior que zero, então x tem que ser maior que 5. Então, x tem que ser maior que zero e x também tem que ser maior que 5. Tá certo? Então, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que zero e x tem que ser maior que 5. Maior não, diferente, né? É, maior que zero, tá certo. Muito bem. Número 10, ó. Isso aqui é facinho. Observe os gráficos e relacione os mesmos com as respectivas funções. Equação de uma reta é do primeiro grau, né? Qual dessas aqui é do primeiro grau? Aqui, ó, letra C. Então, aqui vai ser C. Parábola é do segundo grau, então a letra A. Letra A aqui. Essa curva aqui, ó, é uma do terceiro grau. Opa, falei errado, né? Segundo grau é letra D. Desculpa, letra D. Aqui, ó, letra D. Aqui que vai ser a A, que é do terceiro grau. E uma reta paralela é constante, então vai ser a letra B de bola. Ok? Então, C, D, A, B de bola. Determine os gráficos. Determine se os gráficos representam uma função. Justifique. Muito simples. É o teste da reta paralela. Se você passar a reta paralela ao eixo Y, então tem que ser retas verticais. Por exemplo, se eu passar uma reta vertical aqui, paralela ao eixo Y, qualquer lugar, ó, se eu passar aqui, esse círculo é o gráfico. Se essa reta tocar nesse gráfico em duas partes, ó, isso aqui não é função. Então, a letra A não é, entendeu? Você passa uma reta paralela ao eixo Y. Se essa reta tocar no gráfico em duas partes, não é função. Então, essa primeira aqui não é função. Tá? Aqui, a letra B, claramente é função, né? Porque você vai passar várias retas paralelas aqui, ó, vai tocar só em um ponto, ó. Você vai tocar aqui, aqui só. Então, isso aqui é função. Essa aqui, funçãozinha do primeiro grau, ó, porque a gente vai passar a reta paralela em várias partes aqui e vai tocar no gráfico em um ponto só. Então, é função. E essa aqui? O que você acha? É função? Se a gente passar aqui, ó, retas paralelas, não vai tocar nenhum ponto, né? Isso aqui é função também, só que é uma função constante também, tá? O que não pode acontecer é tocar no gráfico em dois pontos. Número 12. Usando f de x igual a x mais b e sabendo-se que f de menos 2 é igual a 8 e f de menos 1 igual a 2, obter os valores de a e b. Então, ó, eu vou pegar a função f de x, ax mais b, e vou substituir. Ó, essa aqui é uma primeira substituição, essa aqui é uma segunda. Tá? Então, olha só. Lembrando que o número que está dentro do parênteses é o x, certo? E como ele falou que f de menos 2 é igual a 8, então, olha só, vou substituir aqui, ó. F, o x é menos 2, igual a, o x é menos 2, vou substituir aqui, mais b. Ele falou que o f de menos 2 é 8, então aqui no lugar do f de menos 2 eu vou colocar 8. 8 é igual, aí vou multiplicar aqui, ó, a vezes menos 2 vai ficar menos 2a,
mais b. Segura aí. Agora eu vou fazer com a segunda parte aqui, ó, mesma coisa. F de x igual a x mais b. O meu x, ó, é f de menos 1. Então, vou substituir aqui. F de menos 1 igual a, o x é menos 1, vezes menos 1, mais b. O f de menos 1, ó, é igual a 2. Então, vou colocar aqui, 2 igual. A vezes menos 1 dá menos a, mais b. Então, o que que eu vou ter? Eu vou organizar isso aqui agora. Nós vamos ter um sistema ali, ó. Vou pegar essa primeira equação, vou escrever assim, ó, menos 2a mais b igual a 8. E vou pegar essa segunda, menos a mais b igual a 2. Menos a mais b. Pronto, formou um sisteminha que nós vamos ter que encontrar o valor de a e b, e é isso que ele quer, ó, o valor de a e b. Vou multiplicar essa de baixo por menos 1. Então, a primeira continua, menos 2a mais b igual a 8. Aí, a de baixo vai mudar o sinal. O a vai ficar positivo, o b vai ficar negativo e o 2 vai ficar negativo. Para que eu fiz isso? Para a gente somar essas duas equações, porque aí eu vou conseguir zerar o b. Olha lá. B menos b vai zerar. Menos 2a mais a vai ficar menos a. Igual 8 menos 2, 6. Multiplicando por menos 1, para o a não ficar negativo, então nós vamos ter que a igual a menos 6. Ok? Agora, eu substituo em qualquer uma dessas duas para encontrar o b. Vou substituir nessa segunda aqui, ó. O a, então, menos o a é menos 6. Mais b igual a 2. Deixa eu ver se vai caber aqui. Coube. Menos com menos dá mais, vai ficar assim, ó, 6 mais b igual a 2. Então, b é igual. 6 vai para lá negativo, então vai ficar 2 menos 6, e 2 menos 6 é menos 4. Pronto. Encontramos os valores de a e os valores de b. Seja, número 13, seja f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 e g de x igual a menos 2x menos 1, determine a lei que define f de g de x e g de f de x. Então, são duas coisas diferentes. São funções compostas. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, ó. F de g de x. Então, vamos lá. Quem que eu tô colocando dentro desse parênteses maior? O g de x. Então, eu vou colocar f. Quem é o g de x? É menos 2x mais, menos 1. Menos 1. Igual. Aí, eu coloco aqui na frente desse igual, quem é a função f? Que é x ao quadrado mais 2x mais 1. Pronto. Agora, isso que está dentro do parênteses, eu vou substituir no x aqui depois do igual. Então, f de menos 2x menos 1 é igual. Ó, no lugar do x, vou colocar isso dentro do parênteses. Menos 2x menos 1 ao quadrado, mais 2, que multiplica menos 2x menos 1, mais 1. Ok? Pronto, agora nós temos que resolver, né? F de menos 2x menos 1 vai ser. Aqui é um produto notável. Esse aqui é um quadrado da diferença. Então, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais segundo termo ao quadrado. Então, lá. Primeiro termo, menos 2x. Menos 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Só que se primeiro termo é negativo, com esse negativo que tá aqui, vai ficar positivo aqui, tá? 4x. Mais segundo termo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Pronto. Agora aqui vamos fazer o chuveirinho. 2 vezes menos 2x, menos 4x. E 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. Ok, então, essa nossa função composta, ela vai ficar assim, 2x menos 1, tarará. 4x ao quadrado, só esse que eu tenho ao quadrado. Aí, eu tenho aqui, ó, 4x menos 4x, esse aqui vai zerar, posso cortar esse aqui. E 1 menos 2
É menos 1 mais 1, 0. Então, a função composta é 4x ao quadrado, ok? Copiei que eu vou apagar esse aqui para fazer o outro aqui, ó, g de f de x. Agora, vamos fazer g f de x. Quem que eu vou colocar no parênteses primeiro? O f de x. Quem é f de x? X ao quadrado. Então, vou colocar lá, g, abre parênteses, x ao quadrado, mais 2x mais 1, mais 1. Igual. Na frente desse igual, eu vou colocar quem é a função g agora. G é 2x menos 1, tá? Muito bem. Então, a nossa função g vai ficar assim. Vou repetir essa parte aqui. Igual. No lugar desse x aqui, vamos colocar o que está dentro do parênteses. Então, x ao quadrado, mais 2x mais 1, menos 1. Essa parte do lado esquerdo a gente não resolve não, é só para questão de estética que eu estou repetindo isso aqui, tá? Agora aqui nós vamos fazer o chuveiro, ó. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes 2x, 4x e 2 vezes 1, 2, e eu tenho menos 1. Então, a função composta de g vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado, 4x, só tem ele de x, e 2 menos 1, 1. Pronto, essa é a função composta de g, ok? 14. Se f de x igual a x à quinta e g de x é igual a x menos 1, a função composta f de g de x será igual a, então, ó, f de g de x. O que eu vou colocar dentro do parênteses? G de x. Então, ó, f, a g de x é x menos 1. Igual, aí eu vou colocar na frente a função f, que é x elevado a sexta, a quinta. Pronto, agora no lugar desse x aqui, vou repetir isso aqui só para questão de estética. Vamos colocar, no lugar desse x, vamos colocar x menos 1. Então, x menos 1 a quinta. X menos 1 a quinta é você fazer x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1, né? X menos 1 a quinta, 5 vezes. E aqui tá bem fácil determinar isso, porque nós temos as alternativas, porque, veja bem, o expoente aqui é 5, tá? E aí, as alternativas que nós temos que o expoente é 5 primeiro, é essa aqui, ó. É a letra D, né? E a letra E. E a letra A também. Só que tem um detalhe que eu vou explicar para você. Não vai ser a C, porque começa com x à sexta, né? Não vai ser a A, porque eu preciso ter uma sequência aqui de expoentes 5, 4, 3, 2, 1. E nem vai ser a B. Então, me sobrou ou a letra D ou a letra E, tá? E muito simples de determinar isso, quer ver, ó? Se o primeiro termo é positivo, intercala. É bem interessante isso aqui. Se o primeiro termo é positivo, o segundo vai ser negativo, depois vai ser positivo, depois negativo, depois positivo, por isso, depois negativo. Por isso que é a resposta a letra D e não vai ser a letra E, tá bom? Quando você chegar lá no segundo ano, isso aqui vai ser bem fácil de resolver. Eu não fiz aqui, mas eu te ensinei essa dica, porque esse fica muito longo essa conta aqui se a gente fizer manualmente, ok? 15. Considere as funções reais f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x menos 1. Determine a função resultante da composição f de g de x. Então, também o exercício de função composta. Então, ele quer f de g de x. Quem nós vamos colocar dentro do parênteses? A função g. A função g é x menos 1. Então, vai ficar assim, ó, f é igual a x menos 1. Igual. Aí, a partir desse igual, eu vou colocar a função f, que eu escrevi aqui, ó, que é x ao quadrado. Pronto. Agora, é só substituir isso que tá aqui dentro do parênteses, nós vamos substituir no x aqui, ó, vai ficar x menos 1 ao quadrado. Isso aqui é fácil de resolver, que é um produto notável.
primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, que vai ficar 2x, mais segundo termo ao quadrado, que é 1 ao quadrado, então vai ficar 1. Então, esse aqui é o resultado, ok? 16. Seja a função f de R em R, definida por f de x igual a 2x menos 3 sobre 3, calcule a função inversa de 2. Opa, função inversa de 2. Então, primeiro nós temos que fazer a função inversa. Então, ó, a função inversa, f elevado a menos 1 de x, vai ser... Como é que é o negócio? Aliás, deixa eu apagar isso aqui, só para a gente estabelecer uma coisa. A gente sabe que f de x é o y. Então, y é igual a 2x menos 1 sobre 3. Bom, agora nós vamos trocar as variáveis. No lugar do y, eu coloco o x, no lugar do x, eu coloco o y. Então, no lugar desse y vai ficar x, no lugar desse x vai ficar y. E agora, o que eu tenho que fazer? Isolar o y. Aqui tem 1 embaixo, então multiplico cruzado. Então, ó, x vezes 3, 3x, igual 1 vezes 2y menos 1, 2y menos 1. Tem que isolar o y. Vou tirar esse menos 1 daqui e vou levar para lá. 3x mais 1 igual 2y. Agora, o 2 vai passar dividindo. Então, 3x mais 1 dividido por 2, isso aqui é igual ao y. Então, a função inversa de x é 3x mais 1 sobre 2. Agora, ele quer a função inversa de 2. No lugar do x, vou colocar 2. Então, vai ficar lá 3 vezes 2 mais 1 sobre 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, vai ficar 7 sobre 2. 7 meios. E a número 17, que é o nosso último exercício, para determinar a função inversa de cada uma delas aqui. Então, olha lá, letra A, só substituir o y pelo x, x pelo y, e aí isolar o y. Então, vai ficar assim, vou já resolvendo. Letra A, vai ficar x igual 4y mais 3. 3 vou levar para lá, x menos 3 igual 4y. Agora, o 4 passa dividindo, x menos 3 sobre 4 é igual ao y. Então, a função inversa aqui é x menos 3 sobre 4, ok? Letra B. Vai ficar assim, ó, x igual 7y. Isolando o y, x está multiplicando, passa dividindo, x sobre 7 igual a y. Então, a função inversa de x é x sobre 7. Letra C, vai ficar x igual 6y menos 2. Vou pegar esse 2 e trazer para cá, vai ficar positivo. 6y, 6 passa dividindo agora. E pronto, acabou. Então, a função inversa de x é x mais 2 sobre 6. E letra D, x igual 9y menos 3. Passo 3 para lá, x mais 3 igual 9y. Passo 9 dividindo, x mais 3 dividido por 9 é igual a y. Pronto. Então, a função inversa de x vai ser x mais 3 sobre 9. E, letra E, finalmente, x igual menos y mais 7. Passo 7 para lá, x menos 7 igual menos y. Como o meu y está negativo, vou multiplicar por menos 1. Vai ficar assim, ó, menos x mais 7 igual a y. Então, a função inversa aqui vai ser menos x mais 7. Pronto, só isso. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.